Vamos voltar, hein? Vamos voltar com imagens que trazem mais detalhes agora. Daqui a pouquinho eu volto para São Paulo, daqui a pouquinho eu volto com a cobertura do caso Lázaro. Me informaram agora, é mais um minutinho, antes 12h31. Imagens impressionantes de um acidente em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Enche a tela. Olha só, os bombeiros estão seguindo para prestar socorro a uma vítima quando de repente o caminhão é atingido por um carro. De novo a imagem. Lá na frente você está percebendo fogo. Os bombeiros estão indo socorrer as vítimas daquele acidente. Eu sei que os bombeiros passaram ali no farol vermelho, mas poxa, eles estavam ali com a sirene ligada. De longe dava para saber que os bombeiros estavam vindo. Quando a gente ouve uma sirene, a gente faz o quê? Olha para o retrovisor, dá uma paradinha no cruzamento. A imagem é impressionante, tá? Um ocupante do automóvel ficou ferido, precisou de socorro de uma ambulância e a batida danificou também o tanque de combustível do caminhão, tá? Teve vazamento de óleo diesel, teve realmente uma situação bem difícil por lá, porque o caminhão chegou a ter um princípio de incêndio, mas, graças a Deus, ninguém ferido com gravidade, tá? 12h32. Repito, você pode estar passando, o sinal tá verde para mim, Juliano. Beleza, mas se ouvir uma sirene dos bombeiros, da polícia, dá uma paradinha no cruzamento. É a forma que a polícia, que os bombeiros, que as forças de segurança têm para te avisar que eles precisam abrir passagem, tá? 12h33, teve mais um acidente envolvendo carro e moto na 369. E como sempre, o motociclista levou a pior. Pelas informações que as testemunhas deram à polícia, o carro estava na contramão, tá? O Iago que estava na moto foi arremessado para longe na hora da batida. Vamos acompanhar. De longe dava para ver a movimentação na BR-369. Por causa do acidente, viaturas do CIAT, da Polícia Rodoviária Federal e o caminhão do Corpo de Bombeiro se deslocaram para o local. O acidente foi registrado aqui na BR-369, em um ponto que já foi palco de muitos acidentes, conhecido como o sinaleiro do Grêmio. E a gente ainda consegue perceber no local os pedaços dessa motocicleta. Uma maior preocupação do Corpo de Bombeiros é porque a pancada entre o carro e a moto foi muito forte. E esse motociclista acabou sendo ejetado a alguns metros de distância. Ele apresenta apenas uma dor na região da coluna, parte lombar, parte lá embaixo da coluna. Ele foi ejetado após o impacto, ele caiu longe do local da colisão, então ele acabou sendo ejetado. É uma cinemática até importante, mas no momento é uma vítima estabilizada e com lesões assim, não preocupante, mais preocupante pela cena do acidente e a energia desse acidente no corpo dessa vítima. O ponto exato da colisão foi no cruzamento, que é bem sinalizado. O que teria causado a batida foi imprudência. A motorista do carro, que é de Bandeirantes, relatou aos socorristas que vinha com a família sentido Londrina, quando o motociclista cruzou a pista, avançando a preferencial. Ela não conhece muito aqui o local, mas infelizmente a culpa toda não foi dela. O condutor da moto acabou fazendo uma conversão ali irregular, que estava fechado o semáforo, e acabou colidindo no lateral do veículo. Como o trecho é bastante movimentado, a Polícia Rodoviária Federal fez sinalização. Assim, não havia riscos para os motoristas que passavam pelo local. De repente pode acontecer um acidente bem mais grave devido à curiosidade ou à atenção do motorista do que o acidente de fato que a gente está atendendo. Então, por isso, é viável e é de bom grado você já trazer toda uma equipe para evitar esse acontecimento. Apesar das lesões, Iago Felipe Mazati Silva, de 18 anos, foi levado para a UPA do Jardim do Sol. Lá, os médicos fariam uma melhor avaliação do caso. Tá aí, gente, esse tipo de acidente também é uma constante, né? Agora não dá para o motorista também andar na contramão, aí o coitado do motoqueiro sempre leva a pior, né? E teve um motorista que ficou ferido depois de capotar o carro na 445, na saída aqui para Curitiba, tá? Teria perdido o controle numa curva e capotou depois de bater na mureta que divide as pistas. Lamartine Cortes. Esse capotamento aqui na 445 foi quase nas proximidades do viaduto do conjunto Jamile Dequeche. Veja que o carro ficou nesta situação, inclusive está com a parte de cima bastante danificada. E aqui na frente também, ó, a gente vê que o carro sofreu estragos consideráveis aí, inclusive está até com a parte elétrica funcionando nesse momento, mas o vidro estilhaçado. Portanto, um grave acidente, mas por sorte o motorista
conseguiu sair aqui da lataria, inclusive estava caminhando agora há pouco nesse momento e está sendo atendido ali pelos socorristas do SEAT. Você está vendo imagens aí deste atendimento, ele está com a face mais ferida, tem inclusive marcas de sangue no rosto, mas ao que tudo indica ele está consciente, até porque foi caminhando até a ambulância. Portanto, o acidente assustou aqui na 445, o carro continua aqui, inclusive apoiado no guarda-reio, ó. O socorrista está avaliando ali nesse momento, mas o carro está apoiado com a parte traseira no guarda-reio, deve ser retirado daqui em breve, o trânsito em meia pista, portanto o motorista tendo cuidado ao passar por aqui, já que é bastante escuro, na curva, né? Essa curva, quando a gente sai ali do Conjunto Ouro Branco, já vai indo em direção ao Jamília Dekesh, União da Vitória, um lugar escuro, bastante escuro à noite. Nesse momento, passando aí das 9h30 da noite, a gente vê que o socorrista continua avaliando e o motorista ainda sendo atendido ali na ambulância. Esse tipo de situação é recorrente, tá? Esses acidentes provocados aí por um descuido, às vezes, sei lá, pista molhada. Choveu um pouquinho ao longo do final de semana, né? Nada que fosse assim de grande vulto para que a chuva trouxesse estragos, mas o suficiente para molhar a pista e exigindo uma atenção redobrada por parte dos motoristas. Tem mais acidentes do final de semana? E aí a gente botou tudo numa reportagem só, porque senão também ia ficar até 2h30 aqui falando de acidentezinho com você. Pode rodar. Um carro capotou na BR-369 em Arapongas na tarde de sábado. O motorista estava sozinho no veículo e conseguiu sair antes da chegada do socorro. Ele foi encaminhado ao ONPAR, fora de risco. Também em Arapongas, mas na noite de sábado, um homem foi atropelado na PR-444 enquanto atravessava a rodovia. Ele sofreu traumatismo craniano e foi levado em estado grave ao ONPAR. Em Rolândia, um carro foi atingido por um trem ao tentar cruzar a linha férrea na noite de domingo. O veículo chegou a ser arrastado por centenas de metros até a locomotiva parar. Por sorte, o motorista não se feriu.